Oi, o grupo é composto por eu, Júlia, Amanda e Kailane, e a gente vai falar um pouco para vocês sobre as revoluções que aconteceram no Brasil em 1930 e 1964. Para começar, eu vou trazer de uma forma mais geral o que foi a Revolução de 30, né? Para depois a gente aprofundar melhor sobre. Parênteses aqui que a palavra revolução vai ser dita a todo momento, mas na real ela é entre muitas aspas e depois a gente vai explicar o porquê disso para vocês. Enfim, a Revolução de 30 é o acontecimento do período republicano do Brasil que tinha o objetivo de colocar fim na antiga república oligárquica, acabando com as articulações políticas entre as oligarquias regionais que dominavam o país na época. E eles colocavam as vontades, digamos, particulares deles, né, acima das vontades da nação. O movimento foi liderado por representantes dos estados de Minas, Paraíba e Rio Grande do Sul. E o principal protagonista dessa revolução foi Getúlio Vargas. A revolução impediu a posse do presidente eleito Júlio Prestes sobre alegação de fraude eleitoral. O contexto histórico é o seguinte: até 1930, o sistema político do Brasil se baseava em acordos feitos entre as oligarquias, que dominavam as diferentes regiões do país. Eles mantinham o país sob regime econômico agroexportador, principalmente na produção de café. As elites paulistas e mineiras, elas alternavam na presidência da República. Eles meio que tomaram a posse e funcionava tipo, uma vez São Paulo assumia, outra vez Minas, aí ficava revezando, uma vez SP, uma vez MG, uma vez SP, uma vez MG, e eles ficavam revezando. E esse sistema político, ele ficou conhecido como política do café com leite. E ele representava uma aliança e uma troca de favores entre os governantes desses estados. Essa forma, né, esse modelo de governo funcionou até que os outros estados brasileiros crescessem em sua importância e aí eles reivindicaram mais espaço no cenário político. Por outro lado, estava rolando uma crise em 1929 que atingiu a economia e, consequentemente, gerou desemprego, né, e dificuldades financeiras por todo o país. E o fato de o Brasil ser um país de monocultura cafeeira fez com que essa crise fosse mais profunda ainda, porque como a economia girava em torno de um produto só, basicamente, as exportações caíram e era basicamente tudo que eles tinham, sabe? E essa crise, ela também contribuiu para o clima de insatisfação da população com o governo de Washington Luiz. E isso rompeu com a alternância sucessória entre paulistas e mineiros na presidência. Também tinha o descontentamento dos oficiais do exército que desejavam derrubar as oligarquias e instaurar uma nova ordem mundial. Em 1929, o presidente era o paulista Washington Luiz, que, contrariando os acordos da política café com leite, indicou como seu sucessor outro político paulista, Júlio Prestes, o que causou desavenças entre as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais, o que acompanhou a organização de uma outra frente, formada por políticos de outros estados, como Rio Grande do Sul, Pernambuco, Paraíba e Rio de Janeiro. Essa frente ficou conhecida como a Aliança Liberal. O objetivo da Aliança Liberal era lançar candidatos à presidência e à vice-presidência que viabilizavam uma alternativa ao grupo oligárquico. Os candidatos em questão para disputar as eleições de 1930
eram Getúlio Vargas, presidente do Rio Grande do Sul, para a presidência, e João Pessoa, presidente da Paraíba, para a vice-presidência. Apesar da grande popularidade que a Aliança Liberal chegou a atingir, a chapa de Vargas e Pessoa não conseguiu concorrer em pé de igualdade com a máquina eleitoreira dos paulistas. Washington Luiz trabalhou firme para que Júlio Prestes fosse eleito. O candidato a vice de Getúlio Vargas, João Pessoa, foi assassinado em 26 de julho de 1930 em uma confeitaria na cidade de Recife. O assassino era João Duarte Dantas, adversário político de Pessoa. Entretanto, as motivações do assassinato foram de cunho mais pessoal do que político. Dantas acusou Pessoa de ter ordenado a invasão de seu escritório, onde foram colhidas cartas íntimas que foram publicadas e disseminadas pela Paraíba. Quaisquer que fossem os motivos de Dantas, o assassinato de Pessoa logo se tornou a alavanca para a Revolução. Ações militares passaram a ocorrer em vários locais diferentes do Brasil ao mesmo tempo. Em 24 de outubro, o poder estava nas mãos da Aliança Liberal. Washington Luiz foi deposto do cargo e logo exilado. A Era Vargas foi o período de 15 anos da história brasileira que se estendeu de 1930 a 1945 e no qual Getúlio Vargas era presidente do país. A ascensão de Vargas ao poder foi resultado direto da Revolução de 1930, que destituiu Washington Luiz e impediu a posse de Júlio Prestes, presidente eleito que assumiria o poder no país. Ao longo desse período, Getúlio Vargas procurou centralizar o poder, onde dissolveu o Congresso e substituiu os governadores. Alguns historiadores, inclusive, entendem o período de 1930 e 1937 como a gestação da ditadura Vargas. Vargas também ficou marcado pela sua aproximação com as massas, característica que se tornou muito marcante durante o Estado Novo. Permaneceu no poder até 1945, quando foi forçado a renunciar à presidência por causa de um ultimato dos militares. Com a saída de Vargas do poder, foi organizada uma nova Constituição para o país e iniciada outra fase da história brasileira, a Quarta República. Ainda há dúvidas sobre o termo correto que deveria ser usado, né? Revolução ou golpe. Então, a Revolução de 1930 foi chamada dessa forma pelos seus membros, mas na verdade se trata de um golpe de Estado e não uma revolução. Para que fosse uma revolução, precisaria de amplo apoio popular e uma revolução propõe e causa drásticas mudanças quando instalada no poder. Os acontecimentos de 30 foram uma luta pelo poder entre as elites, com margem de vitória para qualquer uma delas, que pouco mudaria a estrutura social brasileira com profundidade. Algumas consequências foi que essa revolução levou Vargas ao poder e deu início à Era Vargas. E uma das principais consequências, né, outra principal consequência do golpe de 1930 foi que as oligarquias perderam a hegemonia no controle do país e a burguesia tomou o poder. Daí vieram as classes sociais e os privilégios, né, das elites. Mesmo esse golpe não tendo originado uma grande mudança em relação à estrutura social do Brasil, não houve uma ascensão imediata da burguesia e dos setores industriais que queriam modernizar o país. Então, não é possível pensar que após 1930 o país ia se modernizar e os latifúndios perderiam o poder político e essas coisas. De qualquer forma, o movimento de 1930 marca o começo de um longo período em que se consolidaria um Estado forte e centralizado, que ele ia priorizar, né,
a ampliação das atividades industriais